Olá pessoal, bom dia. Estamos retornando com as nossas gravações, nossa aula que estava ao vivo. Agora a gente vai passar a deixar os vídeos com as gravações das aulas. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre a introdução do módulo 4, né? Nós fechamos aí o módulo 3 com todas as informações dos capítulos anteriores. Fechamos com um resumo, né? Fizemos um resumo, uma revisão dele e fechamos ele. Agora a gente entrou no módulo 4. Então hoje a gente vai falar dessa primeira aula que a gente teve em relação ao módulo 4. Já demos a introdução e vamos falar sobre os exercícios que ficaram aí para vocês fazerem para entregar na aula seguinte, ok? Então pega o material de vocês, abra aí o livro na página 328, que nós vamos falar sobre ela. A gente está falando sobre dois pontos principais nesse novo capítulo, né, nesse módulo 4. Esse módulo 4 está iniciando com o capítulo 7 e a gente vai falar principalmente de atividade econômica e recursos naturais. No início do capítulo aí, do módulo 4, ele vem trazendo uma orientação sobre trabalho e transformação da paisagem. Vou postar aqui, vou apresentar a página do livro, espelhar para que a gente possa acompanhar. E essa vai ser a orientação para vocês fazerem a atividade 1 e 2 dessa página, ok? Bom, deixa eu apresentar. Então vamos lá. Bom, primeira coisa é a gente saber sobre a transformação do espaço. A gente estuda quando a gente inicia o sexto ano, falando sobre a questão do espaço geográfico, né? Como ele é formado, como ele é transformado, ele vai sendo alterado aos poucos. E a gente viu que todo espaço que está na superfície terrestre, ele é considerado um espaço natural. Ele é formado a partir do encontro de elementos da natureza, da interação entre esses elementos, né? Você tem um determinado solo, naquela região ali onde tem aquele solo, você tem um determinado clima, ali é influenciado por uma determinada umidade, né? Em alguns casos, ausência de umidade, e a questão do relevo ele também vai influenciar, dependendo do tipo de relevo, ele vai favorecer ou não um tipo de formação vegetal. E através dessas interações, você vai ter uma certa formação natural naquela região, naquela determinada região. Então, quando a paisagem é formada por esses elementos naturais, a gente tem aí uma paisagem natural, onde a gente também chama de espaço natural. Em contrapartida, esse espaço natural ele vai sendo alterado à medida que o homem tem algumas necessidades, à medida que ele vai tirando alguns recursos desse espaço natural para favorecer a sua forma de vida. Pode ser para tirar esse recurso ou pode ser simplesmente para adaptar esse ambiente às suas necessidades. Nós vimos no início que o homem ele era nômade, ele vivia mudando de lugar. Ele se instalava num determinado lugar por um curto espaço de tempo, enquanto ali oferecia algum modo de abrigo ou algum modo de sobrevivência através da alimentação que tinha ali, um determinado fruto ou uma caça, e por aí vai. E aí o homem ficava até um determinado tempo. Quando aquele fruto terminava naquele local, ele ia mudando, migrando de lugar, procurando outro lugar onde tivesse alimento. Quando o homem passou a dominar a agricultura e passou a domesticar os animais, que deu início ao que a gente chama hoje de pecuária, ele passou a se sedentarizar, ou seja, ele passou a viver
fixo em um determinado lugar. A partir do momento que o homem passou a viver fixo em um determinado lugar, isso passa a dar ele passa a transformar esse espaço de maneira mais significativa. O que antes ele não transformava muito, porque ele ficava durante um período, se abrigava, se alimentava e mudava. A partir do momento que ele se sedentarizou, ele passou a preparar esse ambiente para ele ficar um tempo maior naquele ambiente. E isso fez com que começasse a construção desse espaço geográfico, né? Começasse a ser marcado a construção desse espaço geográfico. O espaço passou a ser mudado de forma mais relevante, de forma mais significativa. E a partir daí, né, o homem começou a derrubar a árvore, tirar a vegetação para ele construir uma habitação ou um abrigo um pouco mais amplo e que durasse um tempo maior. E aí aquela população pequena que estava ali, que poderia estar só de passagem, que agora passou a se instalar naquele local, ela começa a crescer e com o crescimento dessa pequena população, isso vai fazendo com que altere-se mais os espaços e eles também, para buscar alimento, né, e trazer para aquele local, eles entenderam que eles poderiam ficar fixos ali eles poderiam cultivar algum tipo de alimento, e na busca de outros, na busca de caça, alguma coisa, eles começaram a criar caminhos, e aí ampliou a alteração dos espaços. E assim começa a formação do espaço geográfico. E com todo esse avanço que teve, as técnicas foram aumentando, chegamos aí no período da industrialização, onde a alteração, ou seja, a necessidade de recursos naturais passou a ser maior, né? Porque quanto maior é a técnica do homem, ele consegue alterar esse espaço natural de forma mais abrangente, de forma mais ampla, e foram se mudando aí as técnicas do homem até chegar ao período da Revolução Industrial, onde o processo industrial passou a demandar, passou a exigir um maior número de recursos naturais para que fosse transformado e para que assim pudesse colocar à disposição da população. Então, o espaço geográfico ele passou a ser mudado mais ainda depois do processo da Revolução Industrial. Então, para você ter uma ideia, à medida que aumenta as técnicas, né, ou seja, isso tem a ver com o tipo de trabalho que o homem exerce sobre a natureza. O trabalho dele, ele alterava pouco com o avanço das técnicas. Através do seu trabalho, o homem altera cada vez mais esse espaço geográfico. Um espaço natural se transforma em espaço geográfico e esse espaço geográfico continua sendo alterado à medida que as técnicas avançam, né? Não parou só na Revolução Industrial, porque as técnicas continuaram avançando e hoje, no processo e no período tecnológico que a gente vive, principalmente num período de globalização, onde o mercado é global, as pessoas usufruem e tiram cada vez mais recursos para servir ao mercado global, a gente tem uma alteração maior. E aí a gente vai ver dentro desses aspectos do espaço natural transformado em espaço geográfico e o trabalho do homem nessa transformação da paisagem que vem se alterando cada vez mais. A gente vai ver dois aspectos principais nessa primeira aula. Primeiro é essa atividade econômica, né, que o homem antes ele modificava ali para pegar só recurso para você, para si, né? Depois ele passou a alterar isso para servir a um mercado, para vender, para poder juntar recursos, não só pegar seu alimento, mas juntar recursos e através da produção dessa riqueza, esse trabalho do homem sobre a natureza passou a ser chamado aí de atividade econômica, né? Então, já eu vou ler aqui a definição da atividade econômica para a gente guardar e, nesse aspecto aí, vamos ver o que diz a página para a gente resolver as questões. Bom, o trabalho e a transformação das paisagens. O trabalho do ser humano é uma ação transformadora. As pessoas trabalham com o objetivo de garantir sua subsistência, ou seja, obter o que é necessário para o seu sustento e atender suas necessidades. É por meio do trabalho que os seres humanos modificam a paisagem, construindo e transformando constantemente o espaço geográfico. Como eu falei, antes era para
obter aquilo que era necessário para o seu sustento direto. Porém, hoje ele precisa de recurso, precisa criar riquezas, precisa criar renda para que ele consiga manter, né, atender às suas necessidades e da sua família. E por aí vai. Então, seguindo aqui, ó, o espaço geográfico é o espaço terrestre resultante das relações entre sociedades humanas e a natureza, com o trabalho e as relações com o trabalho e as relações que estabelecem com a natureza. As pessoas interferem direta ou indiretamente na formação e na transformação do espaço geográfico. Isso a gente ainda também tem a diferença de que depende do tipo da sociedade, porque a gente viu que os espaços transformados também são chamados de espaços culturais, porque você vai depender do tipo da população para entender que tipo de cultura está ali e, dependendo do tipo de cultura, você vai alterar mais ou menos o espaço. Dependendo do tipo de trabalho que é exercido sobre essa natureza, você vai alterar mais ou menos esse espaço. A gente pode comparar a nossa sociedade com um grupo de população ou um grupo de sociedade que é a indígena. Eles têm menos necessidade de transformar esse espaço natural. Então, numa área indígena, você vai ter uma menor transformação desse espaço, né? Até mesmo quando o espaço é transformado em espaço geográfico, a alteração ainda vai ser menor do que o nosso tipo de sociedade, que está acostumado a preparar o espaço para construir uma casa, botar calçamento aí nas ruas, botar concreto nos terrenos e construir prédios, e assim vai aumentando, e a gente acaba modificando muito mais o espaço do que uma sociedade indígena. Então, a transformação também vai depender do tipo de sociedade, para você saber quais são as atividades ou qual o trabalho que é praticado ali para ele modificar. E a gente tem nessa página aqui duas paisagens, onde, pelo que nós já estudamos e vocês viram, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês conseguirem visualizar completo com o texto, né, de informação que está embaixo. Essas duas paisagens, essas duas imagens mostram paisagens que são chamadas de culturais, e nós já estudamos sobre isso. Uma mostra uma paisagem cultural com um maior nível de transformação, né, com muitas construções, com prédio, com estradas, e a outra paisagem mostra um cultivo, e esse cultivo significa também que essa paisagem é cultural, né? Houve o trabalho humano aí, mas a diferença é que não é aquele trabalho de construções e tudo, mas de que esse trabalho vai trazer também elementos naturais para a paisagem, porque ali está tratando de um cultivo, então eles tiram a vegetação nativa, né, aquilo que surgiu ali naturalmente, de forma espontânea, e colocam outros elementos naturais, que é a plantação, que eles fazem. Porém, por ter sido feita de acordo com a necessidade humana, de acordo com uma cultura local, isso significa que essa paisagem também é cultural. Mas todas as duas paisagens foram transformadas pelo trabalho do homem, ou seja, todas as duas estão envolvidas aí com atividade econômica, ok? Uma está mostrando aí Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, e a outra está mostrando a alteração na Tailândia. Tá relacionado aí, tiraram a floresta nativa, né, e começaram a fazer um cultivo. Né? Tá escrito aí que é o cultivo de dendezeiro, né? Dendezeiros, né, que é de dendê. E vamos agora para a nossa atividade. Espera aí. A atividade que tá para vocês fazerem agora para essa aula é a atividade aí, a questão 1 e 2, vocês vão estar resolvendo para a gente desenvolver aí esses conhecimentos, e vocês vão estar falando sobre paisagem natural, e vai estar falando também sobre uma paisagem que foi alterada pelo trabalho humano. Vamos ler o enunciado. Consequentemente, muitos lugares onde podíamos observar paisagens naturais foram transformados, e atualmente
é cada vez mais difícil encontrar lugares em que não existam elementos naturais, visíveis, ou nos quais as ações humanas não tenham interferido, de alguma maneira, na natureza. A maior parte dos espaços da Terra já foram alterados pelo homem, né? Foram modificados de alguma maneira. Lembrando vocês e reforçando aí que uma paisagem natural não é só uma paisagem formada por elementos naturais. Tem que ser uma paisagem formada por elementos naturais que surgiram espontaneamente naquele local, ok? E aí vocês vão verificar o seguinte, que isso aqui é mais para a gente visualizar e desenvolver o assunto que a gente está fazendo. No município onde você mora, você observa alguma paisagem natural? Que elementos a caracterizam? Então, o que você tem que observar? No local onde você mora, tem alguma paisagem que seja realmente natural? Não é uma paisagem com elementos naturais. Se tiver uma plantação, um cultivo de algum tipo de produto específico e único, né? Como alguns lugares podem cultivar bananeiras, ou pé de café, ou por aí vai outro tipo de produto, ou se tiver uma horta, esses tipos de plantação, eles são formados por elementos naturais, porém foi produzido pelo homem, né? Houve a alteração do homem, foi formado aí pela vontade ou necessidade ou simplesmente pela cultura do homem. E então aí não é uma paisagem natural. Vocês vão verificar se tem alguma que tem aí formação nativa, né? Árvores e plantações que surgiram espontaneamente nesse local. E aí vocês vão falar que tipo de elementos que a caracterizam. Por que tipo de elemento? Pode ter lugar que está formado por árvores, né? Um tipo de árvore, árvore de grande porte, árvore de médio porte. Pode ser que tenha um local aí que seja de uma cachoeira, pode ser que você more perto da praia, e essas paisagens que surgiram naturalmente, você vai caracterizar, vai dizer qual é a paisagem, né? Primeiro vai dizer se você observa, né, uma paisagem natural, e vai dizer como ela se caracteriza, quais são os elementos naturais que caracterizam essa paisagem, ok? E na segunda vocês vão dizer, vamos fazer, com os colegas, descreva uma paisagem alterada pelo trabalho humano. Então, o que vocês precisam ver? O ideal é que você entre em contato, vocês têm um grupo na escola, onde todos os alunos se comunicam, e vocês consigam perceber, de preferência aquele que mora mais próximo de você, você precisa perceber se tem alguma paisagem que foi mudada, se tinha um terreno vazio, ou se tinha uma floresta próxima à sua casa, e essa floresta foi modificada através da construção de prédios, através da construção de uma fábrica, através de casas, né, ou condomínio, que seja no município. Todo município que você mora, você pode verificar isso. De preferência que seja o mais próximo possível da sua casa. E você descreva isso e deixa o exercício aí pronto. Caso você precise citar isso em uma outra atividade, que seja através da folha ou que seja através de uma atividade avaliativa, você já tem aí separado, ok? Então, aqui encerra a nossa aula. Esse é o nosso conteúdo de hoje e a gente volta na próxima. Boa aula para você, boa atividade e até a próxima.